Apesar das negociações entre Trump e Putin e a garantia de Trump de que Putin está pronto para negociações adequadas, o convidado secretário dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, está convencido de que as sanções contra a Rússia realmente serão impostas e em um futuro próximo. Além disso, Marco Rubio está bastante determinado em relação às sanções e fala sobre isso como algo inevitável. E aqui é importante notar que o próprio Marco Rubio, pela primeira vez, observou cautelosamente que o Congresso dos Estados Unidos da América, na verdade, pode impor sanções ainda mais severas contra a Rússia, e Trump não poderá fazer nada a respeito. Existe um mecanismo de votação no Congresso que deixará Trump de mãos atadas. Ele pode não gostar, mas não poderá fazer nada. Pode andar de um lado para o outro na Casa Branca, bater o pé, mas não conseguirá mudar a situação. A questão é se os republicanos estão prontos para dar esse passo na Câmara e no Senado do Congresso dos Estados Unidos da América. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 19 de maio. Antes de começarmos a analisar esse tema, que é bastante interessante, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e, por favor, escreva seu comentário abaixo deste episódio. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos as notícias em tempo real assim que elas chegam. Então vocês se lembram do projeto de lei do senador republicano Lindsey Graham sobre sanções contra a Rússia, que já está há muito tempo no Senado? Lembro que desde o início de abril está no Senado um projeto de lei que propõe impor novas sanções rigorosas contra a Rússia, bem como tarifas contra países que compram recursos russos. E, segundo Graham, tais medidas podem ser implementadas caso Putin se recuse a negociar o fim da guerra na Ucrânia. De acordo com o documento, as sanções incluirão o aumento das tarifas de importação dos países que compram petróleo russo, derivados de petróleo, gás natural ou urânio em 500% por parte de Washington. Além disso, planeja-se proibir aos cidadãos americanos a compra de títulos do governo russo. E agora vou citar Lindsey Graham. Eu quero que a guerra termine por meio de negociações de forma honesta e justa. Eu acho que Donald Trump é a melhor pessoa para alcançar esse objetivo. Mas essas sanções refletem a opinião do Senado de que consideramos a Rússia o principal vilão. Vladimir Putin cometerá um grande erro se tentar manipular Donald Trump. Portanto, esse projeto de lei é uma ferramenta no arsenal do presidente Donald Trump. Mas, na verdade, continuando. Graham observou que ações de Washington são esperadas quando Trump considerar que chegamos a um impasse. Bem, até agora isso foi reconhecido apenas por Marco Rubio e J.D. Vance. Depois, Graham esclareceu que também na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América há apoio suficiente para aprovar esse projeto de lei. Por isso, Putin acredita que, no final das contas, ele será forçado a escolher entre negociações para encerrar a guerra com Trump e a destruição da economia russa. É interessante que Ushakov seja assistente de Putin. Hoje, após as negociações entre Trump e Putin, ele declarou que, claro, estamos tentando apostar na diplomacia. Mas nós lembramos muito bem que no Senado já está pronto um projeto de lei sobre sanções, e como se esse passo hostil por parte dos americanos... Mas Marco Rubio declarou na véspera que Lindsey Graham pode, na verdade, reunir no Senado uma maioria invulnerável ao veto, a chamada maioria veto-proof, ou seja, uma maioria sobre a qual Trump não terá direito de veto. E então o Senado agirá independentemente de Donald Trump. E agora ouça o diálogo de Marco Rubio com a jornalista. A jornalista pergunta: Lindsey Graham estava com você na reunião com o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia na Turquia? Ele tem uma maioria incontestável sobre essa questão das sanções contra a Rússia. Quão rápido você quer acionar essa opção, ou você vai pedir para Lindsey Graham esperar? Marco Rubio responde: olha, o Senado no final das contas vai agir. Anteriormente pedimos um tempo para ver se conseguiríamos algum progresso nas negociações, mas também fomos absolutamente claros com o lado russo. Durante semanas, 6 ou 7 semanas, informamos a eles, ou seja, aos russos, que tal tentativa estava sendo feita. Esperamos que, quando formos fazer isso, teremos cerca de 80 dos 100 coautores no Senado, e prevejo um apoio comparável na Câmara dos Deputados. E essa é uma ação que não poderemos parar, nós não controlamos isso. Afinal, o Congresso e os republicanos deram ao presidente Trump tempo e espaço para obter resultados nas negociações. Mas nós repetimos constantemente para os russos já há quase 2 meses que isso aconteceria se não houvesse progresso. E agora isso está acontecendo, diz Marco Rubio. E isso é uma das coisas que me confirmaram quando estive com Lindsey Graham na Turquia.
Agora eles têm 77 votos. Ele acha que pode conseguir chegar a 80 ou até mais. E isso é simplesmente um fato. É o que temos dito aos russos há semanas que isso está por vir. Bem, e aqui é justo notar que Rubio é Rubio, Graham é Graham e Trump é Trump. E provavelmente tudo vai depender do sinal de Trump e não de qual maioria Lindsey Graham conseguir reunir no Senado, mesmo sendo expressiva. Mas ainda assim, vale notar que o Senado pode, dessa forma, contornar Donald Trump. O que é isso? A linguagem oficial é definida pela maioria, sem direito a veto. É um grupo de legisladores que tem votos suficientes para aprovar uma lei, mesmo que o líder do governo tente impedi-la usando o direito de veto. Isso significa que o líder não pode impedir a aprovação da lei, mesmo que ele não concorde com ela. É ainda mais fácil com um exemplo. A maioria que não permite veto é uma maioria legislativa suficientemente grande para superar o veto do Poder Executivo como tal. Isso significa que, se o Poder Executivo, por exemplo, o presidente, vamos pegar o presidente como exemplo, se ele vetar um projeto de lei, o órgão legislativo ainda assim pode aprovar o projeto de lei sem a aprovação do Poder Executivo. No que diz respeito ao Congresso dos Estados Unidos da América, para superar o veto presidencial, tanto a Câmara dos Representantes quanto o Senado devem aprovar o projeto de lei com uma maioria de 2/3 em cada casa. Lembro que Graham já conseguiu 80 votos, e para superar o veto presidencial são necessários 67. Graham e Rubio garantem que a maioria de 2/3 dos votos será obtida na Câmara dos Representantes. Assim, eles podem agir contra a vontade de Trump se perceberem que Putin está claramente enganando-o e que Trump simplesmente está colaborando com isso. Então, amigos, talvez já tenha chegado a hora de pressionar os legisladores, o Congresso, os representantes eleitos, para que eles mostrem que também têm poder e não só Donald Trump. Com os javelins dos quais Trump tanto se gaba, aliás, foi exatamente assim. Aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like.